Aquela história de que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade? Agora ela recebeu um nome: pós-verdade. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez a psicóloga Carla Caetano. Tudo bem, Carla? Tudo bem, senhora. Boa tarde, viu? Boa Obrigada, tarde. já está sócia aqui do nosso programa. É o maior prazer participar aqui com vocês. Bom, mentira, em 2016 a gente falou muito sobre isso. Questão política, vários pontos aí que as pessoas questionavam, né? E tem uma matéria que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa pós-verdade. Vamos acompanhar? Vamos lá. Roda para mim. Não por coincidência, os dois juntinhos no mesmo palco. I will build a great wall. Great wall. Tell the FBI what to do. Have to get together. Em comum entre a campanha e vitória de Donald Trump à presidência americana e a saída da Grã-Bretanha da União Europeia promovida por Nigel Farage, prevaleceu o discurso da pós-verdade. I'm going to be America's champion. Palavrinha para descrever uma mentira escancarada, mas distorcida e mascarada como um fato real. O dicionário Oxford explica. Pós-verdade, relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Ou seja, o discurso do medo e as falácias de políticos dos dois lados do Atlântico colaram, caíram como uma luva para alimentar a frustração de muitos britânicos e americanos insatisfeitos com o rumo de seus países. O famoso ônibus vermelho que circulou na Grã-Bretanha estampando a promessa de investir todo o dinheiro dado à União Europeia de volta à saúde saiu de fininho de cena depois do plebiscito, porque não era verdade. E Donald Trump voltou atrás em várias alegações, como a de que Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos. E ponto, não se falou mais nos assuntos. It's a problem because people believe it. As pessoas gostam de notícias falsas, gostam de teorias conspiratórias. Isso é um perigo à democracia, alertou a professora da Universidade de Illinois, que estuda o fenômeno. E a grande plataforma para pós-verdade está aqui, nas redes sociais, onde hoje a metade dos americanos lê e assiste as notícias. E de tanto martelar na mesma tecla e compartilhar milhares de vezes, aquela mensagem sem embasamento vira uma verdade absoluta, que só ajuda a confirmar aquilo que você já acreditava. Uma análise mostrou que mais de 50% das declarações do futuro presidente americano foram mentirosas e 1/4 dos adultos já diz ter compartilhado notícias falsas que a imprensa tem responsabilidade de desmascarar. O Facebook, usado por quase 2 bilhões de pessoas no mundo, anunciou que vai implementar mecanismos para tentar barrar essas falsas notícias. O compromisso com a verdade está sendo perdido e, com isso, os princípios de honestidade, ética e responsabilidade também deixam de ter seu valor. Ainda segundo o dicionário Oxford, a pós-verdade é uma daquelas palavras que definem nosso tempo. Acreditem se quiser. Pois é, e tem muita gente mentirosa. Pós-verdade, Carla, é uma mentira bem contada que acaba virando uma verdade? Acredito que sim, porque a pessoa ela cria aquela expectativa de que é tão real que aquela realidade que ela não quer acreditar, ela pinta da melhor forma e ela consegue passar aquilo para as pessoas que convivem com ela. E na maioria das multiplicando, vezes, né, é para ter uma vantagem pessoal ou atingir a perspectiva que o outro tem sobre você. Por que as pessoas mentem tanto? É exatamente isso que você acabou de falar, por interesse, para atender algo que realmente vai me trazer algum benefício. Eu não minto para ficar por baixo, eu minto com certeza para ficar por cima, para ser algo, ser alguém ou ter algo. E você avalia isso, Carla, como cultural, por exemplo? O jeitinho brasileiro? Isso. Até quando eu soube do tema, eu fiquei pensando muito nisso, porque o nosso país, a gente não pode nunca generalizar, mas há muitas vezes a cultura do jeitinho,
Lógico, eu acredito que as pessoas, elas realmente têm que averiguar se aquela informação que eu vou compartilhar, deixa eu clicar aqui, compartilhar, mas será que aquilo realmente é real? Será que eu não estou causando um prejuízo para tantas outras pessoas, para um grupo de pessoas? E a gente percebe isso muito cedo, por exemplo, com as crianças, né? Os pais falam, olha, não faça isso porque vai acontecer isso, ou não, eu vou chegar a tal horário para a gente brincar, tal coisa, e não cumpre, né? Isso influencia porque a criança, ela já fica desacreditada desde muito cedo e começa a praticar também. Os pais são um espelho. Com certeza, é um comportamento. Eu acredito que tudo tem que ser um diálogo, principalmente a base aí que é a nossa família, e principalmente colocar, eu vou ter condição de cumprir aquilo? Porque a criança é o que mais vai cobrar os pais, né? E a verdade, às vezes, dói demais, né? E as pessoas têm medo disso. Por exemplo, você chega em casa, tudo, aí pergunta uma mentira boba pro seu namorado, eu estou gorda? E aí você tá gorda, mas ele não pode falar que você tá gorda porque você vai ficar chateada com ele. É a mentira social. É a mentira social, apenas para agradar, não para alertar e... A gente fala muitas vezes que essa mentira social é para não causar uma frustração. Como uma roupa, eu coloco uma determinada roupa e peço a sua opinião. Você vai falar que ela fica melhor, Carla, coloca aquela outra que você estava ontem, por exemplo. E a gente acompanha muito isso, principalmente hoje, com esse fluxo tão intenso na rede social, né, Carla? Como você disse um pouquinho antes. Às vezes tem uma matéria, a gente percebe muito isso, as pessoas não têm mais cuidado, elas querem apenas compartilhar de um fato. E na maioria das vezes negativo, aquela coisa da crítica fácil. Que nós até falamos da última vez. Por exemplo, como as pessoas que têm um Facebook, têm um Instagram, elas devem se posicionar perante a tanto conteúdo falso? Exatamente, o conteúdo falso. Se eu estou realmente lendo aquela notícia que muitas vezes vem, né, de forma sensacionalista, e eu sei que aquilo ali está me deixando uma pulga atrás da orelha, vai buscar a informação realmente, vai conversar com uma outra pessoa, ou não, deixa aquilo daquela forma, porque eu tenho certeza que a informação, que ela não tem um embasamento na verdade, ela vai causar prejuízo para nós ou para qualquer outra pessoa aí que está por dentro. A gente percebe muito, Carla, essa questão da pós-verdade, né? É a pessoa que somente a vida inteira dela, ela mente, que ela acaba acreditando que ela cria aquilo. Que é uma verdade. Por que isso acontece? Então, aí já é a mentira que não é social, é a mentira de uma forma patológica. Então, a pessoa, ela tem aquela crença de que a realidade dela não atende às expectativas do que ela projeta para a vida dela. Então, ela cria. Que ela vive no mundo dela, Ela né? vive no mundo dela. Então, às vezes a gente conversa e fala, nossa, mas essa pessoa está conversando comigo, eu tenho certeza que isso não é real. Tem como perceber Então, os gestos, isso tem como a gente notar? Se você buscar na literatura hoje, você vai perceber que sudorese, gesticular muito as mãos, não manter o contato, né, olhos nos olhos, pessoas, às vezes, você vai encontrar sobre isso. Só que tem gente que eu falo que é tão bom, mas tão bom na mentira, verdade, que a gente acredita. Que você não consegue. Então, às vezes, se você for buscar realmente na literatura, né, até se você buscar FBI fazendo essas análises, falam para colocar 2 entrevistadores, porque um só não vai dar conta. Ele vai ser pego pelaquela mentira. E, gente, a verdade deve prevalecer. Sempre. Mesmo que doa, né, Carla? Que você vá mesmo que machucar você alguém. fale não pro seu filho. Exatamente. Ó, as não vai pessoas ter têm esse dificuldade de dizer não, né? De dizer, olha, não tá legal, o nosso relacionamento não tá legal, por exemplo, eu não tô gostando do meu trabalho. Elas têm muito medo, mas a verdade ela deve prevalecer. E muitas vezes ela encerra um ciclo, por exemplo, o namorado que falou para ela que ela tá acima do peso, às vezes vai ser o pontapé inicial. Ou ela não fica com ele, ou ela emagrece, enfim, a gente tem que pensar dessa na minha forma. opinião, ela apenas retarda o sofrimento. Exatamente. Né? Então é melhor colocar os pingos nos is, como dizem popularmente. E resolver. Né? Resolver. Perfeito, Carla Caetano, muito obrigada, viu, pela sua participação e volte sempre, tá bom? Voltarei com certeza. Um abraço. E não minta nunca, gente, verdade sempre, tá?